O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez chegando aí na sua casa e já te convidando para assistir o programa Estação Saúde de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que, se você não sentiu ainda durante toda a sua vida, sinto em te dizer que em algum momento da sua vida você vai sentir. Nós vamos falar sobre dor e eu estou recebendo o enfermeiro profissional de educação física, o William Rodrigues da Silva. Seja muito bem-vindo. Gabriela, obrigado, agradeço o convite. Agradeço estar aqui para poder falar de um assunto que me interessa bastante, que vem há muito tempo me acompanhando na vida profissional e que hoje é o meu trabalho diário, né? Atender pacientes com dor. Para a gente começar então, para quem está em casa entender, né? Porque eu acho que de uma forma geral na nossa vida, nós meio que aprendemos a conviver com a dor, né? Tipo, mulheres já começam com a fase menstrual, a cólica, é normal, normal. Até que ponto, né, se tu puder esclarecer, a dor é algo que as pessoas precisam entender, que nem sempre é normal? Sim. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a classificação geral da dor, né? Então, a dor é uma experiência sensorial, é uma experiência emocional, ligada ou não a uma lesão. Então, eu não necessariamente preciso ter uma lesão para ter dor, né? Mas mesmo assim eu a tenho. Então, ainda assim, é a experiência da dor, seja ela emocional ou não, mas eu sinto a dor. Isso a gente não pode discutir. Mas de onde vem essa dor? Será que essa dor foi causada realmente por uma lesão? Há algum distúrbio anatômico, neurológico, bioquímico que está causando essa dor? Ou não? É um sinalizador para o cérebro, né, que o cérebro se adaptou, recebeu essas informações e entendeu como que essa dor é da tua vida, é assim mesmo, eu tenho que mandar aquela mensagem de dor para aquele ponto, ou não. Como que a gente vai saber se realmente eu preciso dar atenção a essa dor? Porque dor é uma coisa boa, é o que nos protege, é um tipo de proteção que o cérebro tem para a gente. Mas se essa dor se torna crônica, ou seja, de longo prazo, está atrapalhando o nosso dia a dia, interrompe as nossas tarefas diárias, então cria um ambiente não saudável ou agradável, embora sentir nunca é agradável, né? Isso eu posso considerar como uma dor crônica, uma dor que eu preciso ir lá olhar, cuidar, porque dor é um meio de proteção, então isso a gente vai ter desde que a gente nasceu, que serve realmente para a gente se manter vivo. Então existem pessoas que não têm sinalizadores e não sentem dor de maneira alguma, então elas correm mais riscos do que nós que temos esses sinalizadores de dor, né? Porque eles podem ter uma apendicite, quebrar uma perna e não sentem dor, então isso é um perigo. Hoje, frente à tua vivência, né, como profissional de educação física, de que forma tu tens colaborado para essa questão da dor? Então, para falar um pouco sobre isso, eu vou ter que contar um pouquinho da história, assim, porque desde a minha primeira formação, que foi enfermagem, a gente convive com dor, né? Sabe muito bem como é que é. Então, dentro da área da saúde, todo mundo convive com a dor. E se a gente trabalha em qualquer lugar, seja numa unidade de saúde, seja numa UPA, seja em algum hospital, todas as pessoas vão vir, olha, estou com dores, procuro atendimento por dor. Então, o maior índice de pessoas que procuram atendimento ou vão procurar é quando tem dor. Sim. Né? Então, é o maior fator de busca. Então, ao longo da minha carreira de enfermeiro, fui vivenciando isso. Fiz a faculdade de Educação Física e vi dentro da Educação Física o treinamento relacionado à dor. Então, eu vi que era um ambiente que eu me sentia seguro, era um ambiente que eu entendia o que estava acontecendo, que eu tinha a facilidade de entender o que aquela pessoa estava me contando, porque eu estou há muito tempo na área. Então, foi assim que eu cheguei no treinamento envolvendo pacientes com dor. E aí a gente vai estudando muita neurologia, muita anatomia, muita bioquímica, para entender como que a dor é causada, quais são os tipos de dor, por que essa dor está sendo causada, é uma dor química, eu não tive nenhuma lesão, eu tive uma lesão, eu tive um corte, eu fraturei, então como que essa mensagem chega ao cérebro, como que ela volta para aquele local de dor, e com isso a gente consegue avaliar, então, e traçar exercícios, condutas,
orientações, principalmente, porque não é só o exercício em si, é como eu me comunico com a pessoa com dor, é como eu converso com ela, é como eu ensino sobre dor para ela. Então, um meio de tratamento para a dor é o ensino da dor. Eu vou te ensinar o que dói, por que dói, como que funciona a dor. Isso vai fazer tu entender a dor. E quando tu vai entender, não, essa dor é por isso. Essa dor vai passar porque estou nesse momento. E é assim que a gente leva a conduta na clínica na qual eu trabalho. A gente avalia, prescreve os exercícios específicos para aquela situação, porque é indivíduo dependente, né? Então é para cada pessoa. Sim. E também oriento muito sobre dor. Então, às vezes, é mais conversa do que propriamente dito o movimento, o exercício. Principalmente as primeiras sessões, né? Os primeiros encontros. Preciso entender meu paciente. Como ele está naquele momento, qual a vivência dele, que momento da vida, né? Até porque vai muito de encontro a isso que eu falei, né? As pessoas, muitas foram normalizadas frente à dor. Então, entender que a dor é um processo que tem cura, tem, né, a pessoa ir em busca e não só cirúrgico. Que a gente vai para um rápido intervalo e fica ligadinho que a gente já volta para falar sobre isso. O programa Estação Saúde está de volta, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso tema de hoje, ouviremos uma dica do nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. Olá, estamos aqui para falar mais um pouco de algo muito importante que é o coração. O nosso coração bate em nosso peito, não é por acaso, é porque ele tem muita importância. O coração, ele tem 4 câmaras, os átrios, o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Ele tem contração autônoma. O coração, mais ou menos, passa por cada minuto 5 litros de sangue. E por cada hora, em média, de 300 a 400 litros de sangue é bombeado pelo coração para o nosso corpo. A importância do coração é fundamental para a saúde dos nossos órgãos, porque é através do coração que os nossos órgãos são supridos das necessidades que ele necessita diariamente, a cada instante. Do oxigênio através do sangue que vai, das substâncias necessárias. Por isso, o coração é um órgão fundamental para a nossa saúde. Falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 40 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Para você que de repente ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre dor e eu estou recebendo o profissional de educação física e enfermeiro, William Rodrigues da Silva. O Will, né, que eu já tenho mais contato do que vocês imaginam, né, já sou paciente inclusive. Em relação ao que a gente encerrou falando, infelizmente a gente encontra ainda muitos problemas que a única solução seria cirúrgica. Sim. Tem como dentro, né, de toda essa parte que vocês trabalham, até se tu quiser colocar um pouco o trabalho do Marcos, né, também dentro da osteopatia, de que forma quem está nos assistindo tem uma dor, às vezes crônica, né, que já foi indicado como última alternativa, podem entender o trabalho de vocês? Então, lá na clínica nós pensamos diferente. Nós temos o Marcos, que é meu sócio, que é osteopata, que é fisioterapeuta, fez osteopatia de Madrid, enquanto ele estava morando na Europa.
veio para o Brasil há alguns anos, a gente se encontrou nesse mundo e decidimos abrir uma clínica com um pensamento diferente, um pensamento integrado, né? Tanto que o nome da clínica é SYNC, de sincronia, que é a integração entre o profissional de fisioterapia, que faz o primeiro atendimento ao paciente, e o profissional de educação física, que faria um atendimento contínuo, secundário. Então, faria a continuidade desse tratamento. O que a gente achou? Tinha um problema, né? O Marcos dificilmente tinha para quem encaminhar esse paciente e ter esse feedback, né? Conversar com um profissional, né? E eu também não recebia os pacientes dos fisioterapeutas. Eles me procuravam já como profissional de educação física e tinham essa queixa de dor. Então, a gente foi conversando ao longo do tempo e pensamos num modelo de atendimento, onde tanto o fisioterapeuta quanto o profissional de educação física atuam no mesmo ambiente e conseguem trocar as informações sobre aquele paciente. Então, o Marcos, osteopata, faz a manipulação de tecido, o alívio da dor, ele que faz o primeiro atendimento dos clientes na clínica, né? E a partir daí a gente traça um plano de tratamento. Então, concomitante, né? Então, o fisioterapia, o profissional de educação física, atendendo juntos para a melhora da dor do paciente. Então, cada indivíduo é único, cada protocolo é único. Obviamente, a gente tem todas as metodologias científicas já estudadas e que a gente aplica, mas cada indivíduo é único, cada indivíduo a gente vai levar de um jeito, cada indivíduo vai ter uma conversa diferente, um plano de tratamento diferente. E essa parte cirúrgica, de que forma as pessoas que estão em casa podem entender? Porque eu percebo assim que às vezes quando o paciente tem um diagnóstico que necessita da cirurgia, é como se a pessoa não tivesse mais o que procurar, aonde recorrer, né? De que forma as pessoas podem entender a importância que este olhar, né? Não dizendo que você não vai precisar da cirurgia, né? O grande X da questão aqui não é esse, mas é você ter um novo olhar sobre o seu problema, né? Não sei se eu consegui ser clara. Sim. É que assim, a gente precisa ter muito cuidado, muito cuidado com isso. Porque quando o paciente tem orientação de realizar uma cirurgia, realmente ele vai ficar muito preocupado, vai ficar triste, porque é um processo de recuperação longo, que vai ter um período ali entre a cirurgia e a reabilitação que ele talvez não possa se movimentar, dependendo da cirurgia, do grau de cirurgia, óbvio. E tem que avaliar caso a caso. Será que aquele paciente tem realmente a necessidade de cirurgia? Ou foi indicada a cirurgia para ele? Mas por que foi indicado? Como foi indicado? Precisa mesmo fazer? Tem que fazer a cirurgia, a gente não é contra o processo cirúrgico, jamais. Mas há possibilidades de outras realizações, né? Como a fisioterapia. Talvez uma fisioterapia tradicional, onde eu faço... o paciente gosta de chamar do choquinho, né? Que eu faço as vibrações na pele, eu vou fazer outro tipo de atendimento. A parte de osteopatia, então, diversas áreas dentro da fisioterapia. Hoje em dia, um pouco diferente. Então, assim, 20, 30 anos atrás, era tudo muito cirúrgico, porque é o que a gente tinha naquela época. Sim. Então, se há algo errado, a gente faz uma cirurgia, como se nosso corpo fosse somente em partes, né? Não fosse um todo. Então, a gente pensava muito em partes e não como um todo. Então, eu vou operar aquela perna, vou operar aquela coluna, como se aquilo não fosse trazer um efeito global. Com o passar do tempo, a fisioterapia evoluiu muito, a medicina evoluiu muito. Então, muitas cirurgias que foram indicadas há 20, 30 anos, hoje já não estão sendo indicadas e estão sendo encaminhadas à fisioterapia. Então, tem muitas indicações aos profissionais de fisioterapia, onde, olha, poderia ser cirúrgico, mas primeiramente, vamos fazer um processo de fisioterapia, de reabilitação. Se esse todo processo realmente não funcionar, talvez a cirurgia seja uma solução para o problema, né? Sim. Então, é uma avaliação muito cuidadosa, muito cautelosa, tanto do profissional médico, quanto do profissional de fisioterapia, quanto do profissional de educação física, ou qualquer profissional que está envolvido na vida daquele paciente, né? E algo que eu acho bem interessante no trabalho de vocês é que, geralmente, as pessoas, quando elas têm uma dor ou determinado diagnóstico, elas mesmas excluem da vida a atividade física. Sim. Né? Que eu acho que isso é um grande... Tu enfrenta isso diariamente, né? Sim. No trabalho, as pessoas, sim. né, procuram porque, eu parei tudo, porque eu fiquei com medo, porque eu tive dor, né? De que forma, para quem está nos assistindo, pode entender a importância que a atividade física tem? Então, é bem interessante a gente
fazer uma comparação. Eu entre o profissional de enfermagem, atendendo lá na unidade de saúde, e eu como profissional de educação física. É muito difícil fazer com que as pessoas que procuram unidade de saúde façam exercícios por vários motivos. Motivos financeiros, de tempo, de disponibilidade, de entendimento, de interesse. Então, várias coisas vão definir se a pessoa vai aceitar aquela orientação de fazer exercício. Talvez ela não saiba como fazer e vai precisar de uma orientação para isso. E do meu outro lado, o profissional de educação física, que sabe que tudo isso vai funcionar e para quase todas as doenças. Então, sou hipertenso, exercícios físicos para hipertensão. Bom, existem exercícios físicos melhores para hipertensão? Sim, existe, estão lá, tem os estudos. Existem exercícios físicos melhores para diabetes? Sim. Para dor? Sim. Para fibromialgia? Sim. Mas eu não sei quais são os exercícios. O importante é se movimentar, estar em movimento. E um movimento programado. Não é porque eu vou para o trabalho caminhando, não é porque eu caminho muito onde eu trabalho, que eu estou fazendo um exercício. Sim. Estou fazendo uma atividade física. O exercício é algo que eu vou, naquele meu momento, disposto a fazer o movimento. Então, o mais importante de tudo, para qualquer doença, e como a gente está falando de dor, principalmente para dor, é estar em movimento. Então, um corpo parado tende a doer, ok? Certo. Então, isso é uma coisa muito interessante de se tratar, de traçar, né? Os pacientes que têm dor, mas não conseguem fazer atividade e a gente tentando orientar esses pacientes que aquilo pode ser a solução daquele problema. Exatamente. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fique ligadinho com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre dor e eu estou recebendo o profissional de educação física e enfermeiro, William Rodrigues da Silva. Will, vamos falar agora sobre um assunto muito importante, Sim. que é a questão das crianças. Crianças também sentem dor, né, por diversos processos. Sim. Já tive o meu aí que fraturou o cotovelo em festa de aniversário. As mães que têm esses Sim. filhos assim muito tranquilos vão entender o que eu estou falando, né? Criança, afinal de contas, pode fazer exercício físico? Existe esse tipo de reabilitação para dor através da atividade física para a criança também? Sim. É importante a gente diferenciar algumas coisas, né? Quando o nosso filho quebra um braço, é um tipo de dor que vai se manter por um tempo, vai ter que fazer analgesia, tomar medicamentos, até que aquela fratura vai se consolidando com o tempo e essa dor vai diminuindo, porque aquela informação de que algo está errado também vai diminuindo, né? E sim, crianças podem fazer exercícios, devem fazer exercícios, mas de maneira lúdica, né? Quando a gente comparar nossos filhos que brincam, que têm uma vida de escola, com aquelas crianças que a gente vê na televisão, no Instagram, que são atletas já de alta performance, que talvez sejam atletas olímpicos, é totalmente diferente. A gente acha aquilo bem agressivo. Mas aqueles atletas, crianças, mirins, estão recebendo acompanhamento, estão num pensamento de longo prazo. Já para as crianças, as nossas crianças de casa, o treinamento, o exercício é extremamente fundamental, mas de maneira lúdica. Com o exercício vai ganhar um melhor controle motor, que vai fazer com isso, na fase adulta, eu tenha mais coordenação, com mais coordenação dos movimentos, eu vou ter menos dor. Então, porque meu cérebro funciona melhor, o cérebro coordena melhor as minhas ações musculares, então com isso eu posso ter menos dor. Então, tudo que a criança faz, obviamente, influencia na vida adulta, então tanto na parte cognitiva e também na parte motora. Então, crianças devem fazer exercícios, todos os tipos possíveis de exercícios, desde subir na árvore, judô, academia, crossfit, qualquer exercício, desde que bem orientados, que isso seja feito de forma lúdica. Há crianças que vão para uma área mais competitiva? Sim, ótimo, mas eles estão sendo orientados para isso e não há nenhum problema. Certo. E para as pessoas que se machucam fazendo atividade física, que eu acho que deve pegar bastante também. Sim. Tem gente com supervisão, mas tem gente também sem supervisão, que são as pessoas aí que acham, né, que sabem tudo e às vezes vão lá e acabam se machucando. Nesse tipo de dor, de machucado, é um tipo que a própria atividade física vai auxiliar nessa reabilitação também? Sim. Sempre atividade física vai auxiliar. O corpo
tem que permanecer em movimento, mesmo com as limitações do movimento impostas por aquela lesão. Sim. E a lesão durante o esporte é um fator multifatorial. Eu posso ter uma lesão correndo, mas não foi porque eu corri mais, porque eu corri menos. Tem que ver se a pessoa dormiu bem, tomou a água necessária, ingeriu os nutrientes necessários, correu o volume interessante para aquela semana, nem diria necessário, mas interessante para aquela semana. Então, é multifatorial. Depende como a vida da pessoa é fora do esporte, fora do exercício. Se tem um alto nível de estresse, se a pessoa passa muitas horas na mesma posição, não, pode ser numa posição sentada, numa posição confortável, não tão confortável, uma posição biomecanicamente mais ereta, isso não interessa como a pessoa se sente. O que interessa é quantas horas essa pessoa passou sentada. Então, as pessoas passam 8 horas por dia sentadas, não conseguem tomar água, têm um nível de estresse alto e querem fazer um esporte com alta intensidade. É nesse momento que vai aparecer as dores. Sim. Porque é naquele momento que o corpo está sendo exigido. E ele não está disposto a ser exigido, né? Não está capacitado a ser exigido. Então, pode ser que apareça uma lesão. Então, não é dependente do esporte machuca mais, do esporte machuca menos. Tem esportes mais controlados, tem outros que têm um menor controle das lesões, mas pode acontecer uma lesão em qualquer um e é multifatorial, né? Sim. Desde que não seja uma lesão por impacto, a gente bate um com o outro e alguém tem uma lesão. Sim. Eu acho importante a gente reforçar a importância das pessoas olharem também, né, Will? Prestarem atenção em si mesmas, né? Sim. Nós vivemos uma era de cabelo ao vento, meu pai que usa muito essa expressão. Então, as pessoas estão a todo momento correndo, então as pessoas não se permitem olhar para si como eu estou. Né? E, ninguém faz isso, né? Na verdade, se a gente parar para analisar a nossa educação, ninguém nos ensinou a olhar para nós mesmos. Então, é algo que as pessoas, a maioria, desconhece. Então, eu tenho um pensamento sobre isso, sobre a educação que a gente teve desde a nossa infância até agora. Pelo menos na minha infância, nos colégios, nunca me ensinaram como... Hoje em dia pode ser diferente, né? Mas qual nutriente é bom, qual nutriente é ruim? Exercício faz bem, exercício faz mal. A gente tinha muitos períodos de educação física durante a nossa infância, hoje já tiraram alguns períodos. Então a gente não tem uma orientação de uma coisa que é extremamente importante para a nossa vida, que é a saúde. Sim. Então a gente tem todos os tipos de orientação, menos o que é mais importante, que quando a gente chega na vida adulta a gente fala, ainda bem que a gente tem saúde, mas ninguém nos ensinou sobre saúde. O quão seria interessante, e deve ter escolas que fazem isso, obviamente, a gente aprender como ter cuidado, aprender que fumar não é tão interessante, bebida alcoólica não é tão interessante, que pode fazer mal a longo prazo. Então, isso seria muito legal que tivéssemos na nossa infância esse ensinamento, né? Seríamos adultos mais saudáveis, provavelmente. Esses dias eu fui, engraçado tu tocar nesse assunto, porque eu fui questionada pelo meu filho, adolescente, 13 anos, porque ele estava estudando algumas coisas, assim... geografia, né, matemática, coisas que tipo assim, mãe, aonde que tu usou isso daqui? Porque sabe, né, que nós, como pais, já passamos por esse processo. E aí são perguntas que não tem resposta, né? Na verdade até tem, né? Nunca usei, né? Mas a gente não pode falar para não descredibilizar. Mas ele falou, nossa, seria muito mais interessante a gente aprender então, e ele falou exatamente isso, sobre uma comida saudável, né? O fazer de repente alguma coisa, a matemática sobre financeiro, né? Como guardar dinheiro. E realmente, né? Acho que não deve demorar tanto para as escolas se readequarem a algo que seja realmente... Sim, creio que já devem haver modelos de escola que trazem essas coisas para a vida dos nossos filhos, mas ainda é muito distante da realidade de todos e provavelmente vai ficar distante por um bom tempo, porque demanda uma mudança total no pensamento de que é ensinar. Sim. Né? Will, muito obrigada. Tenho certeza que quem está em casa pode aprender muito hoje. E nesses últimos segundos, gostaria que tu divulgasse onde tu atende. Fica à vontade. Então, nós temos, eu e o Marcos, a clínica SINC, que fica em frente ao hospital da Unimed. Então, é um bom ponto para a gente se referenciar, porque todo mundo conhece. Então, no segundo andar do prédio Sato 4, na sala 203, clínica SINC, que trabalha com dor reabilitação pós-operatória. Então, pacientes que fizeram uma cirurgia, precisam reabilitar, pacientes que estão com dor, querem nos procurar para o que a gente pode fazer pela sua saúde, estamos à disposição, Clínica SINC.
Certo, muito obrigada, querido. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.